Existem lugares onde o silêncio parece gritar e onde a história preferiu apagar o que realmente aconteceu. Hoje você vai conhecer o capítulo mais sombrio da psiquiatria brasileira. Um lugar onde gente comum foi enterrada viva na loucura criada pelo próprio sistema. Seja bem-vindo ao Hospital Colônia de Barbacena. Prepare-se, porque algumas memórias nunca deveriam ter sido escondidas. No coração de Minas Gerais, um hospital psiquiátrico se transformou em um depósito humano. Mas, na verdade, não era um hospital. Era um purgatório. Entre as décadas de 1930 e 1970, mais de 60 mil pessoas foram enviadas para lá. E o mais assustador, cerca de 70% delas não tinham qualquer diagnóstico psiquiátrico. Eram simplesmente empurradas para dentro, tratadas como lixo humano, descartadas pela sociedade. Mas quem eram essas pessoas? Eram mulheres que engravidaram fora do casamento, pessoas em situação de pobreza, jovens consideradas rebeldes por suas famílias, viúvas que perderam seus maridos, camponeses analfabetos e até crianças. Sim, crianças. Bastava incomodar alguém, bastava ser diferente, bastava ser pobre. A internação se tornou uma ferramenta de limpeza social, uma forma de esconder aqueles que não se encaixavam no modelo ideal da sociedade. O sistema que alimentou esse horror era perverso e consciente. As autoridades sabiam, os políticos sabiam, a imprensa até desconfiava, mas ninguém ousava denunciar com a força necessária. A verdade é que Barbacena se tornou um negócio lucrativo. O governo pagava ao hospital por cada pessoa internada. E para muitos, quanto mais corpos entrassem por aqueles portões, melhor. Era um ciclo vicioso, onde vidas humanas eram a moeda de troca. Dentro dos muros, a realidade era um pesadelo. Os internos eram despidos de suas roupas e de sua identidade. Recebiam uniformes de algodão grosseiro e tinham suas cabeças raspadas. Eram chamados apenas por números. A superlotação era absurda, com até 16 pessoas amontoadas em um único quarto sem camas. Dormiam no chão frio, muitas vezes sobre capim ou feno molhado. As condições de higiene eram inexistentes. Os pátios se tornavam banheiros a céu aberto. E o cheiro era insuportável. Doenças se espalhavam rapidamente. A comida, quando existia, era insuficiente e de péssima qualidade, jogada no chão como se fossem animais. Muitos morriam de fome, de frio ou de doenças que poderiam ser facilmente tratadas. A violência era a regra. Guardas e até outros internos, enlouquecidos pelo ambiente, cometiam atos de brutalidade, sem qualquer consequência. A tortura era institucionalizada. Tratamentos como eletrochoques eram aplicados sem anestesia, como forma de punição para silenciar qualquer um que ousasse reclamar. A terapia, na prática, não existia. Era um sistema projetado para quebrar o espírito humano. Apesar do tudo, alguns tentaram lutar. Internos que ainda mantinham a lucidez tentavam organizar fugas, mas as chances eram mínimas. Os muros eram altos, a vigilância era constante, e a cidade ao redor muitas vezes devolvia os fugitivos. Funcionários com um pingo de compaixão tentavam ajudar, escondendo comida ou sendo mais gentis, mas eram a minoria em um sistema opressor. Alguns até tentaram denunciar, mas suas vozes foram abafadas pelo medo ou pela indiferença. E o que acontecia com os corpos? Os mortos eram tantos que o cemitério local não dava conta. Então, uma solução macabra foi encontrada. Os corpos eram vendidos para faculdades de medicina por todo o país. Quando a demanda diminuía,
eram simplesmente dissolvidos em ácido ou enterrados em valas comuns, sem nome, sem lápide, sem memória. Famílias inteiras nunca souberam o que aconteceu com seus entes queridos. Eles simplesmente desapareceram dentro do colônia. Essa história permaneceu nas sombras por décadas. Mas como algo tão monstruoso pôde ser escondido por tanto tempo? A verdade começou a vir à tona nos anos 60, com um trabalho corajoso de um fotógrafo chamado Luiz Alfredo. Ele conseguiu entrar no hospital e registrar o horror. Suas fotos chocaram o mundo e expuseram a ferida aberta da psiquiatria brasileira. Mais tarde, a jornalista Daniela Arbex, em seu livro Holocausto Brasileiro, investigou a fundo e deu nome e voz às vítimas, garantindo que essa história nunca fosse esquecida. O fechamento do hospital não foi o fim da história. Para os sobreviventes, as cicatrizes físicas e psicológicas são eternas. Muitos passaram o resto de suas vidas em residenciais terapêuticos, tentando reconstruir uma vida que lhes foi roubada. O caso de Barbacena forçou uma reforma psiquiátrica no Brasil. A chamada luta antimanicomial, que busca um tratamento mais humano e digno para pessoas com transtornos mentais. Olhar para Barbacena hoje é olhar para as ruínas de um passado que não podemos repetir. É um lembrete sombrio do que acontece quando a sociedade decide que algumas vidas valem menos que outras. Precisamos lembrar das 60 mil vidas perdidas, não como números, mas como pessoas com sonhos, famílias e histórias que foram brutalmente interrompidas. Refletir sobre Barbacena é essencial. A história nos ensina que a indiferença e o preconceito podem criar monstros. Devemos estar sempre vigilantes para proteger os direitos humanos e garantir que a dignidade de cada indivíduo seja respeitada, especialmente os mais vulneráveis. A loucura não estava nos pacientes, mas no sistema que os aprisionou. Que a memória do Holocausto brasileiro nos sirva de lição e nos inspire a construir um futuro mais justo e compassivo. Obrigado por assistir. Se essa história tocou você, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias que precisam ser contadas. Até a próxima!